Por que será que os ovos de chocolate custam tão mais caro do que as barras de chocolate? Todo ano, quando essa época do ano se aproxima, a gente começa a ver essas matérias que comparam os preços desses produtos. Mas será que eles são comparáveis? De acordo com dados do Procon, em 2024, os ovos de Páscoa estão custando cerca de R$ 300 por quilo, enquanto as barras de chocolate têm um valor médio de R$ 86 por quilo. Significa que os ovos de Páscoa custam mais de o triplo das barras de chocolate. Mas por que será que isso acontece? O primeiro motivo que explica isso é o custo da produção. A produção dos ovos de Páscoa é sazonal, uma vez por ano, e para isso são necessários vários fatores que movimentam a fábrica e também geram custos. Isso começa pela própria natureza do processo de fabricação dos ovos de Páscoa, que é mais complexa, envolve mais etapas. Todo o processo que leva mais tempo custa mais caro para a fábrica. Além disso, as fábricas também usam muito mais mão de obra manual para a produção dos ovos do que para a produção de tabletes. As grandes indústrias hoje já têm a maior parte dos processos automatizados, só que na Páscoa existem etapas que ainda são feitas por seres humanos, não são robôs. Isso significa que aumenta naturalmente a folha de pagamento. Um outro motivo que justifica esse preço mais alto dos ovos de Páscoa é o custo da embalagem. As embalagens dos ovos são para presente, elas têm aquela aparência colorida, laminada, brilhante, que faz com que o ovo tenha essa cara de item presenteável, que seja algo mais especial. E um outro item que também encarece bastante o preço dos ovos são os brinquedos. Sabe aqueles brinquedinhos que vem dentro e as crianças adoram? Por ser um item sazonal, que é vendido em uma única época, em um período específico do ano, as fábricas também precisam arcar com os custos de armazenamento, porque a produção começa meses antes da Páscoa e isso tudo precisa ser armazenado com temperatura controlada para que a distribuição ocorra no momento certo. E falando em armazenamento e distribuição, é fácil entender que os ovos de Páscoa são muito mais frágeis do que as barras, que podem ser transportadas empilhadas em caixas, né? Então, acontece muito mais quebra, muito mais perda durante esse processo, durante o trajeto da distribuição da fábrica até os pontos de venda, o que gera perdas e aumenta o custo. Todo ano depois da Páscoa, a gente vê aqueles ovos de Páscoa que sobraram, que não foram vendidos e que ficam lá esperando alguém comprar, né? E acaba baixando o preço até depois da Páscoa, mas também perde um pouco da graça e vários desses produtos não são vendidos. Então, esse é um outro custo que precisa ser considerado. Como esse é um item especial que só aparece na época da Páscoa, ele oferece uma experiência diferente de compra, de presentear. As pessoas entendem que ele deve custar mais do que uma simples barra de chocolate. Já parou para perceber que faz diferença se o chocolate vem numa camadinha fina ou se ele vem numa barra mais grossa? Isso não é só uma impressão, isso realmente acontece. O formato do molde do chocolate interfere na forma como a gente percebe a experiência de consumo do produto. Se o derretimento vai ser mais lento ou mais rápido na boca, se a gente vai tender a mastigar ou a deixar o produto derreter lentamente, isso tudo também acaba mudando a forma como a gente percebe o sabor. Então não é tão simples só fazer essa comparação de preço por quilo de um produto versus o outro, porque eles não são exatamente comparáveis. Espero que tenha ficado um pouco mais claro quais são os motivos que levam os ovos de Páscoa a custarem quase 3 a 4 vezes mais do que os tabletes ou os bombons. E se você quer aprender a fazer as melhores escolhas de ovos de chocolate para essa Páscoa, vai lá em sarifontana.substack.com e dá uma olhada na edição especial em que a gente compara os rótulos de diversos produtos de 2024, explicando as diferenças entre os rótulos.